pá, que vejo por dentro, mesmo nos filmes do Ken Loach, com todas as suas condicionantes, estou a fazer tudo para perceber que todas essas grades de leitura são completamente ridículas, quer dizer, tu tens de estar por dentro, não só não estão por dentro para perceber porque é que esses fenómenos existem, como as explicações que dão para esses fenómenos são de sociologia de algibeira, de ideologia de meia tigela, de quiosque de esquina, de receitas ideológicas mais que ultrapassadas, que não se aplicam de maneira nenhuma para a complexidade destas sociedades. E além disso, é a incapacidade de perceber de onde vem esse mal-estar, de onde vem essa irritação. Opa, quando tu tens uma realidade de tal maneira complexa, não se vêem soluções de saída, todos os sistemas vigentes faliram, que as pessoas se encontram numa situação de degradação e de exclusão e de marginalização tremendas. Estás à espera do quê? E vens criticar as pessoas que revoltas porque são más, mas que é esta história de culpabilizar as pessoas do estado de pobreza em questão. Claro que há pessoas que não fazem esforço nenhum, que tentam viver das benesses de um sistema favorável e melhor que noutros países, nós sabemos isso, mas isso não quer dizer que eu devo ter... Não tem um cigarro? Não tenho cigarros enrolados. Isso não quer dizer que temos porque eu estou agora a justificar esse discurso de direita, embora também não gosto do discurso da vitimização, porque há de facto pessoas que não esforcem esforço absolutamente nenhum e se tentam pendurar e que são parasitas e que subam, mas isso não significa que são a generalidade das pessoas que se encontram em estado de pobreza, pá. Quer dizer, isto é um problema de ordem sociológica, política e económica que transcende muito essas conceptualizações de ser culpado de ser pobre. Há este discurso neoliberalista absolutamente inacreditável, quer dizer, rebentou todo o esquema que nós tínhamos anteriormente não é de estado de providência, como gostam de falar estes meninos, mas enfim, havia uma certa capacidade de renovação das gerações em que foi possível os sistemas de segurança social, etc. Não, todo esse sistema vai ao ar, não o substituímos por nada do outro, quer dizer, e agora as pessoas que se encontram na fossa devido à ganância, à loucura que se instalou do ponto de vista das desenfreadas exploração económica, agora são todos os culpados por estarem nessa situação. Mas, quer dizer, estamos a brincar ao quê? Quer dizer, e a falta de humanidade. Então, nessa altura, pá, até por vezes me vou, curiosamente, eu que não sou crente, até nessas alturas vou até ao encontro de certos católicos. Porra, mas já não é possível, quer dizer, tratar as pessoas realmente como mercadorias, como números. Esquecemos deste lado, há um lado aqui, epá, que é angustiante, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão que isto é todo um processo. Eu sou muito pessimista nessa leitura, pá. Se eu fizer um filme de ficção científica que eu adoro, no fundo vamos voltar a um outro ciclo, a um ciclo anterior, em que vamos voltar de novo a ter os deuses, isto é, vamos ter uma classe rica que terá a possibilidade de mudar de corpo, fazer próteses, mudar geneticamente. É o tal desafio da imortalidade, mas uma questão muito abordada na ficção científica, mas serão os senhores que serão os deuses, e depois teremos os escravos, pura e simplesmente, quer dizer, voltamos, no fundo, fazemos o ciclo todo e voltamos de novo a uma mitologia da antiguidade, em que de facto temos os deuses e os escravos. Esse é um cenário perfeitamente plausível, deixamos de conversas. Essa questão da imortalidade tem que ver com o outro? Com a ambição do outro? A questão da imortalidade é uma questão uma questão que existe desde que o homem existe, quer dizer, o desejo de... É o tal problema que eu fiquei da outra vez, da questão de ter consciência da morte e da finitude, e depois é a tal história de desejar a imortalidade, mas também houve tipos que escreveram sobre, extraordinariamente em ficção científica, sobre a questão da imortalidade e as armadilhas e os horrores que isso contém, entre outros, um tipo
muito pouco conhecido, que é um austríaco, o Franz Werfel, que escreveu um livro extraordinário que se chama, que não foi nunca traduzido em português, claro, que se chama As Estrelas daqueles que Nunca Nasceram. E também um livro, esse foi traduzido em português pessimamente, na Europa América, os 4 tipos que viviam mais de 4.000 anos, Paul Anderson. E de facto colocam-se aí outros problemas tremendos. Pá. Isto não são as séries televisivas do Hollywood. Isso é de essa obra mas o Franz Werfel é dos anos 60. É espantoso. Mas quer dizer, todos os cenários que tu vês atualmente, isso que é uma coisa fabulosa, muito daquilo que está a passar agora foi descrito já pelos tipos de ficção científica. Os TV reality shows. Antecipação? Não é? Não, cuidado. Não aí entramos num domínio semântico e outro que é o que é. Temos essas divisões todas entre science fantasy, science fiction, utopias, distopias, discornias, quer dizer, podemos estabelecer uma data de critério, tudo isso aparece sobre categorizações, não podemos dizer que o Júlio Verne seja ficção científica, bom, é antecipação científica, que o Lovecraft é fantástico, não é ficção científica, pronto. Portanto, agora começar a discutir sobre esses termos é uma enorme discussão. Eu talvez, tantas vezes discutiu sobre como definir o que é ficção científica e no fundo o que eu gostei muito foi numa definição muito simples e talvez muito redutora de um autor francês, diz ficção científica é qualquer discussão sobre uma hipótese possível do futuro. Pronto. Estamos em um campo muito vasto. Além disso, a ficção científica que esteve acantonada como policial durante uma série de tempo dentro de certos esquemas literários, narrativos, etc., ultrapassou completamente essas barreiras. Tu atualmente tens uma data de romancistas que metem a ficção científica dentro dos seus romances e escritores de ficção científica já não se pode dizer que seja ficção científica. Até acho muito bem que todas essas fronteiras se tenham diluído. Por exemplo, temos o último caso com o Dan Brown, que escreveu agora uma ficção sobre o Dickens extraordinária, Padrude, e que é um grande escritor de ficção científica. Tens romancistas como o Lebec, que quase uma ilha que introduzem para esquemas de ficção científica dentro da romance. Pronto. E esta mistura de géneros até é muito interessante, porque é extraordinariamente enriquecedora. Esse problema só se apresenta de facto para os tipos, e apresenta-se para os gajos que nas livrarias, nas classificações, nas bibliotecas, vou pôr isto nesta secção, né? Até para mim, a fazer o meu catálogo, que parte é que eu vou arrumar, como da mesma maneira o Foucault, vou pô-lo na filosofia, na antropologia, é difícil. Pronto, mas é muito bom, porque portanto, há na literatura, como muitos policiais atualmente, começam a haver tipos interessantíssimos no policial, transborda completamente todos os itens aquilo que era a antiga literatura policial. Sim. Bom, isso agrada-me muito. Agora, essa fusão, essa relação, essa ausência, essa dissipação das fronteiras tem alguma coisa a ver com o facto de atualmente já se estar a passar por qualquer coisa que tem que ver com isso, que se supunha como ficção científica? Algo já... Não sei, tem a ver com muitas coisas. Acho que há uma interconexão da multiplicidade dos campos de saber, para que se entrechocam. Os franceses utilizam um termo muito interessante, é telescopé, muito difícil de traduzir em português. Telescopage, não é? Telescopage. E eu acho que é um processo de evolução na própria literatura e no meio do saber, foi um processo natural, quer dizer, porque ficar acantonado a um determinado esquema. Nós, por exemplo, no policial tínhamos aquela tradição de um determinado tipo policial com a Agatha Christie, o Conan Doyle, por aí fora, até chegámos aos americanos, Chester Himes, que já abria mais, ou Daziel Hamet, que já abriam mais para perspectivas de Raymond Chandler. Mas atualmente tudo isso transbordou, ultrapassou, já não fica fechado dentro de um determinado tipo de narrativa, um determinado tipo de estilo. A mesma na ficção científica ainda é mais grave, porque aí as misturas todas se fazem. Portanto, já não pode dizer, há obras que continuam, nós podemos continuar a dizer que são
há certos aspectos, por exemplo, no fantástico, nós podemos continuar a classificar como fantástico, não é no domínio da fantasia. Fantasia não é o fantástico, os portugueses traduzem fantasia por fantástico, é outra coisa muito interessante na tradução. Outro problema que se coloca é a diferença entre o que é real e o que é o imaginário, que depende muito de cultura para cultura. Fantasia em inglês não é a mesma coisa que fantasia em francês e não é a mesma coisa que fantástico em português. Pronto. Cuidadinho aí, lá está, estamos aí numa área, é outro problema nas traduções. E depois tu tens muito dentro da fantasia, tens a space opera, dentro do fantástico tens imensos ciclos. Antes a ficção científica está muito acantonada também a determinadas mitologias americanas do super-herói, do medo dos extraterrestres, da fantasmatização sobre o inimigo, o monstro. E quer dizer, passou-se tudo, estamos muito mais longe, ultrapassámos tudo isso, houve uma diluição dessas fronteiras todas nos anos 60, a partir da geração do Harley Davidson e do Silverberg, do Philip Dick, do Ursula Le Guin, etc. Tudo isso aí, Norman Spinrad, que é um tipo interessantíssimo. Ora, nos anos 60 houve imensos tipos, precisamente, que falaram. Na ficção científica tem uma coisa interessantíssima, que é alertar-nos e fazer-nos pensar sobre cenários que poderão muito presumivelmente acontecer no futuro. O erro de muito maus escritores, porque na ficção científica infelizmente é esse o problema, é que 90% é tralha, é realmente tralha, é esse o problema, é que tens imensos escritores que estavam fechados dentro do gavetão policial e do gavetão ficção científica. A produção é enorme, em que há imensa palha. Atualmente podemos dizer a mesma coisa do romance, também 90% do que sai é realmente treta e palha, portanto também não estamos muito longe. Agora, nos tipos interessantes, há de facto um erro em que caíam os anteriores, que era projetar situações do futuro sem perceberem, quer dizer, os gajos pegavam numa determinada descoberta científica e vamos lá examinar quais poderão ser as consequências desta descoberta científica, mas ignoravam que essa descoberta científica só é possível dentro de um determinado contexto, não acontece por acaso, vem ao longo de um processo de saber e traz implicações e consequências e, portanto, tudo o que haverá à volta das consequências, isso é um mundo que também estará alterado por essas transformações. Portanto, todo o problema é isso que é que não podemos, pura e simplesmente, eles projetam uma descoberta num futuro indeterminado em que as pessoas continuam a pensar da mesma maneira, a ter os mesmos circuitos, a viver dentro das mesmas dinâmicas, e isso não é possível. Depois aos outros interessantes... Uma espécie de colagem, não é? Uma espécie de má antecipação, de projeção apenas da consequência. É como os especialistas veem apenas uma coisa e não se apercebem de tudo o que existe à volta, foi modificado, e isso também foi transformado, exatamente, transpõem para os maus filmes de ficção científica. Estamos cheios de péssimos filmes de ficção científica em que temos histórias de cowboys transpostas para o espaço como num ridículo abacadrabante. Bom, agora tens outra coisa, mas noutros tipos e então aí tu tens, por exemplo, gajos fabulosos que inventam por mundos completamente diferentes, fascinantes, em que tudo funciona de outra maneira. Por exemplo, no Fantástico há um gajo extraordinário que nunca foi traduzido em português, tenho impressão, agora esquece. Para mim é tão bom como Tolkien e muito mais interessante noutros aspectos. Agora estou-me a esquecer-me do nome do gajo, já me vai voltar daqui a um bocado a cabeça. Um aristocrata britânico que viveu durante a Segunda Guerra. Bom, mas como há outros tipos que inventaram mundos completamente diferentes, mas há da parte desses tipos avisos, porque no fundo é isso. A ficção científica no fundo é falar sobre a atualidade e os tipos falam sobre os perigos que há de certas derivas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista social. Então, e aí muito daquilo que se está a passar atualmente, para as pessoas que são conhecedoras, que foram profundos leitores de ficção científica, já tinha sido escrito e dito nos anos 50 e nos anos 60. É inacreditável.